irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo, para tratarmos das lições das classes dos jovens, escolas bíblicas dominicais, da CPAD, ok? As Igrejas Assembleias de Deus do Campo Belém. Esse programa, que é o programa EBD em Estudo, ele é gravado aqui na congregação de Boa Esperança, cidade de Parnamirim, estado Rio Grande do Norte. E temos aqui como nosso pastor local, o pastor Jorgem Montinho. Você é nosso convidado, fique muito à vontade para interagir conosco nessa aula, ok? Esse programa, como já falamos em outras ocasiões, não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical, muito pelo contrário. É apenas mais uma ferramenta, mais um auxílio ao professor para que ele possa ter maiores subsídios para a realização da sua aula no domingo. Então é necessário que você, aluno que está vendo esse programa, compareça na sua igreja local no domingo para o estudo pessoal, ali presencial dessa lição que é muito interessante. Meus irmãos, como eu já pontuei aqui, vamos falar sobre a lição dos jovens, que é esta aqui, ok? Essa lição que tem o título geral que diz assim: Encorajamento, instruções e conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E como nós estamos tratando nesse trimestre sobre o livro dos Salmos, o livro dos Salmos é sempre bom a gente reiterar que é um livro que está na categoria de livros sapienciais, de sabedoria e poéticos também. Então, nós vamos ver ao longo desse trimestre, meus irmãos, o estudo dentro desse contexto. Vale lembrar também que a questão da poesia aqui contida no livro dos Salmos, meus irmãos, é uma poesia do Oriente Médio Antigo, ok? Então, tem uma grande diferença do nosso estilo ocidental, mas vale muito bem você analisar isso. E nós hoje vamos tratar sobre o Salmo 51, o Salmo de Davi. O livro de Salmos, ok? Existem vários autores e o rei Davi é aí uma presença muito marcante nessa grande compilação de salmos que estruturam aqui esse livro, ok? Como eu já falei, vamos tratar hoje sobre o Salmo 51, que é um salmo bastante peculiar. Nós vamos ver isso ao longo da nossa lição de maneira rápida, de maneira resumida, para que esse vídeo não fique tão grande, para que a coisa não fique cansativa. Amém? Meus irmãos, o título específico da lição diz assim: Perdoa-me, Senhor. Então, já temos aqui uma noção que vamos falar sobre perdão. O perdão, ele tem como pressuposto o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, ok? E o perdão traz consigo a restauração. Quando nós somos perdoados por Deus, o Espírito Santo, ele trata com a nossa alma no sentido de restaurar a nossa estrutura espiritual. E isso é uma atividade, digamos assim, propriamente do Espírito Santo. Só Ele pode nos perdoar e nos restaurar a partir do momento que nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Diz assim nosso texto principal, meus queridos: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, primeiro, ok? Então, veja que aqui o salmista já abre a questão desse salmo, a questão da sua escrita nesse salmo, já suplicando a Deus a questão do perdão. E aqui nós já conseguimos analisar uma situação bem diferente do rei Davi. Veja que o rei Davi, ele precisava do perdão de Deus, porém ele não foi até o sumo sacerdote para pedir um sacrifício para adquirir esse perdão. Não.
O rei Davi aqui, ele já tem uma noção de que ele se arrependendo e ele indo ele mesmo diretamente a Deus em oração, ele poderia já adquirir do Deus Todo-Poderoso o perdão. Então Davi já tem você já percebe essa diferença aqui no rei Davi. Ele já tinha mesmo essa condução, essa direção neste sentido de pedir perdão a Deus diretamente. Amém? Resumo da lição fala assim: para viver um processo de restauração espiritual é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. A Bíblia já diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, a gente pode ver aqui, meus irmãos, um processo bem instituído, ok? A parte humana, a responsabilidade humana e a soberania divina, por um outro lado. A parte humana, a responsabilidade é mesmo essa questão de arrepender-se, pedir perdão e abandonar a prática do pecado. E a questão divina mesmo é trazer esse perdão, uma vez o Senhor sondando esse coração do homem, vendo que ali existe realmente a questão de um pedido de misericórdia sincero, né? E vendo também o Senhor o abandono da prática pecaminosa, ele perdoa, né? Ele restaura e ele levanta este homem, purificando a partir desse momento pela lavagem que só o sangue de Jesus ele opera e pode realizar na vida de todo aquele pecador que se arrepende dos seus pecados, não importando qual seja este pecado. Ou seja, o perdão ele está à disposição de todo aquele que crer que o nome e que o sangue de Jesus tem poder suficiente para perdoar e para libertar de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer escravidão do pecado. Mas é necessário que o homem faça a sua parte aqui, né? Temos o exemplo do grande rei Davi, ok? Seguindo, meus irmãos, chegando aqui na nossa leitura do texto bíblico, como já ressaltamos aqui, como já colocamos, é o Salmo 51, do 1 ao 17. Meu querido, é necessário, querido professor, que você faça essa leitura na íntegra. Por quê? Porque o texto bíblico, ok? Ele é a grande base da lição. O autor, ele extrai, ele faz as suas anotações, ele consegue ter ali a realização de toda a lição a partir desta base, a partir do texto que ele vai expor nesta lição. Então é interessante que você faça a leitura na íntegra na sua sala, ok? Até mesmo para envolver no clima ali, do contexto da lição, toda a classe. Amém? A introdução diz assim: o Salmo 51 está na categoria dos salmos penitenciais, ok? De sacrifício, de penitência, de realmente arrependimento, ali de dor mesmo, né? De dor que o nosso querido rei Davi estava passando naquele momento. A gente sabe que este salmo ele foi escrito a partir do momento em que o profeta Natã ele foi até o rei e expôs a transgressão e a iniquidade que o rei havia cometido quanto ele adultera, ok? Com Batseba e manda ali para a morte o seu marido, da Batseba, ok? Então, nesse momento, o profeta Natã traz toda chama o rei Davi à realidade e as consequências desse pecado, é quando o rei Davi ele realmente se derrama diante de Deus para suplicar o seu perdão, e esse é o grande fundamento desse salmo, o arrependimento do rei em relação a esses pecados cometidos, adultério e o homicídio. Aqui mesmo diz assim: outros salmos podem ser classificados nessa categoria. Então ele traz
aqui outros salmos também, que são salmos de penitência, de dor, de confissão, realmente ali, de busca pelo perdão do Senhor. Como já colocamos aqui, é a questão do contexto mesmo do pecado de Davi em relação ao adultério e em relação também ao homicídio, né, que ele ali induziu contra o esposo, o marido de Betseba, ok? Aqui traz também, meus irmãos, o reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus. Então, Davi sabia que Deus poderia ter misericórdia dele naquele momento, ok? E que poderia restaurar nele o seu espírito. A maior preocupação do rei Davi não era perder a sua posição como rei, não era perder ali a sua imagem social dentro do povo, não. Mas era sim perder a presença do Senhor. Então Davi ele se joga mesmo diante do Senhor para suplicar que ele realmente fizesse ele ter mais uma vez a alegria da salvação e que fosse realmente restituído nele um espírito reto, um espírito íntegro. Amém? Faz também menção esse salmo da busca pela restauração e da adoração verdadeira. Assim, nesta lição, estudaremos sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar pecados para ser restaurado, a disposição de viver o processo de restauração e, finalmente, viver a adoração pública de maneira restaurada. Amém? Então, meus irmãos, como já apontamos aqui, o pressuposto para o perdão é realmente a questão do arrependimento. Após o perdão vem a restauração, e a restauração nos traz, meus irmãos, uma nova realidade, ok? Uma nova realidade que nos permite, a partir dessa restauração, a partir realmente do perdão, nos permite, mais uma vez, sermos adoradores públicos do Senhor, ok? A culpa, ela é retirada, o pecado, ele é perdoado, e uma nova vida passa a viver este que agora restaurado pode ser mais uma vez um adorador público do Senhor, ok? Diz assim nosso primeiro tópico: misericórdia e confissão. Um clamor por misericórdia. Nos dois primeiros, versículos, chama a atenção as expressões tem misericórdia e benignidade. Apaga as minhas transgressões. A tua misericórdia, lava-me, purifica-me. Então são expressões que que o rei Davi expressa para manifestar essa necessidade que ele sabia, essa necessidade que ele tinha, meus queridos, de ser restaurado mais uma vez pelo Senhor, de realmente estar com o seu pecado perdoado, de ter o seu coração agora purificado mais uma vez, ok? Pelo poder misericordioso e milagroso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso tudo, meus irmãos, mostra essas expressões que o salmista agora ele escreve em seus salmos, mostra realmente a grande necessidade que o rei Davi, veja só, não era ninguém assim, era apenas o maior rei que já existiu em Israel, o rei Davi, aquele homem que derrotou várias e várias e várias nações, que expandiu o reinado de Israel, que fez crescer de maneira realmente diferenciada todo o seu reinado. Era realmente, e ele está aqui nesse momento, meus irmãos, já nesse patamar, ok? Quando ele não ia mais às guerras, certo? Ele já era, meus irmãos, esse grande homem, esse grande rei. Então, mas mesmo assim, esse grande homem, esse grande rei, né, o maior rei de Israel, sentiu sim a necessidade de restauração. Então ele escreve essas expressões suplicando a benignidade e misericórdia de Deus, porque o mais importante, reitero novamente, para o rei não era o seu reinado, não era a sua posição social, mas era sim a presença de Deus em sua vida, e isso é glorioso. Amém? O subtópico 2 fala assim, né? Estamos falando sobre a misericórdia e confissão. Diz assim:
confessando o pecado. O salmista se dirige a Deus de maneira humilde, confessando e especificando o seu pecado. Ele estava tão patente diante dele, né, esse pecado, que a expressão "em pecado me concebeu a minha mãe" revela que o salmista reconhece a inclinação humana para o pecado desde o início da sua concepção, da sua existência humana. Os pontos estão bem claros no versículo 3 e 5 e 1, que diz assim: o pecado específico praticado, a consciência da inclinação humana e o pecado desde a existência do homem. Meus irmãos, aqui o salmista Davi, né, vamos tratá-lo assim, ele não quis aqui tentar justificar diante de Deus a sua ação pecaminosa. Não, negativo, nada disso. Porque ele poderia justificar, dizer, olha, eu pequei porque em pecado eu já tinha sido formado, a minha natureza ela é pecaminosa. Mas essa não foi a intenção do rei Davi, do salmista Davi, não. Mas foi realmente mostrar para todos e também confessando diante de Deus que nele, por ele realmente, ele por ele, só existia pecado. Isso nos mostra que o homem, por mais elevada que seja a sua posição, ele por ele, só existe realmente pecado. Então, a prática de pecado, meus irmãos, ela é inerente realmente, né? Naturalmente está ali posta no ser humano. Desde a queda, ok? O homem se tornou um ser realmente totalmente pecaminoso, desde a sua concepção. E o rei Davi sabia disso, sim. Ele sabia que ele não poderia fazer nada por ele mesmo, porque ele por ele mesmo era totalmente pecado. Então ele necessitava que Deus, aquele que é santo, aquele que, se por um lado o rei, ele sabia que ele era 100% pecado, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, ele era 100% santo e que ele poderia perdoá-lo daquele pecado. Só um Deus 100% santo, totalmente, plenamente santo, tem capacidade de perdoar pecados e o rei sabia muito bem disso. Não era ele por ele mesmo, mas era Deus pelo rei. Amém? Nosso terceiro subtópico fala assim: Deus é quem remove o pecado, né? Então aqui, meus irmãos, trazendo mais uma vez esta questão, que o rei tinha essa consciência, que o único que era capaz de remover o pecado dele, ok? Era realmente a restituição que só o Espírito Santo de Deus poderia realizar e pode realizar na vida do homem. E na vida do rei Davi não era diferente, ok? Ele tinha muito bem isso em sua mente, em sua alma. Diz assim, meus irmãos, o tópico: contra a prática do pecado, não há um antídoto, não há, humanamente falando, não existe. Voltando-se ao Deus misericordioso por intermédio de Jesus Cristo e confessando o pecado. É o único meio que todo e qualquer homem pode realmente adquirir o perdão. Reconhecendo que Jesus Cristo é nosso Salvador e que o ato dele na cruz do Calvário em morrer, pagando pelos nossos pecados, esse ato, o seu sangue derramado na cruz, é suficientemente capaz de me perdoar, de me purificar e de me restaurar pela ação agora bendita do Espírito Santo na vida daquele que se arrepende, que se reconhece como pecador, que deixa a prática do pecado. Esse sim é lavado e tem sua vida restaurada por uma atuação totalmente divina, totalmente divina. Então, meus irmãos, é interessante nós percebemos isso. E também outro ponto aqui desse subtópico, meus irmãos, vai dizer que o pecado, quando é praticado pelo homem, ele é diretamente uma ação, um delito contra Deus, ok? Então, todo pecado que o homem comete é realmente uma afronta ao Deus vivo, é um delito realmente que o homem faz contra Deus.
ok? Mas veja, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, o que nós entendemos a partir disso é que, por mais que nós venhamos a pecar, venhamos ofender a Deus com os nossos pecados e delitos, Ele, por sua misericórdia, por seu amor, Ele, por sua graça, está disposto a nos perdoar, sem ter nenhuma obrigação para tal. Deus ele não está obrigado a perdoar homem nenhum, muito pelo contrário. Ele faz isso porque ele é simplesmente bom. Ele faz isso porque ele é realmente maravilhoso. É um Deus que se compadece do homem. Todo aquele que se aproxima do Senhor com o coração aberto, que reconhece que é pecador, Deus, ele, através da ação do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, ele perdoa o pecado deste. Porém, é uma ação da bondade de Deus e nunca do mérito humano. Amém? Chegamos aqui, meus irmãos, no tópico 2, diz assim: buscando a restauração, purificando a vida interior. Veja só, a prática do pecado nasce de dentro do ser humano, ok? Está lá em Tiago, né? 1, 14 e 15. Isso devido à corrupção total da natureza. Já colocamos aqui que quando o homem ele peca lá, ok? No início, na criação, o pecado realmente faz parte ali da natureza humana e esse homem necessitaria de ser restaurado, reconciliado mais uma vez com Deus. E essa restauração total, essa reconciliação, ela foi realizada realmente pelo próprio Deus encarnado, entregando a sua vida na cruz do Calvário, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como consequência do advento do pecado, nesse sentido, contemplamos o pedido do salmista: purifica-me, lava-me, apaga-me, cria em mim um coração puro. O salmista sabia que Deus aprecia a verdade de nossa vida interior, pois diante dele tudo está patente. Amém? Então, o salmista tinha muito bem essa noção que Deus contemplava o interior dele e ele estava ali de maneira muito sincera. E ele estava ali de maneira muito aberta, muito clara diante de Deus, suplicando com essas expressões que nós colocamos aqui, ok? Lava-me, apaga as minhas transgressões, cria em mim um espírito um coração puro, ok? E um espírito reto, meus irmãos. Então, essa era a certeza que o salmista tinha, que Deus contemplava a sua sinceridade e que poderia restaurar ele, porque essa restauração acontece de dentro para fora. Tá? O crente, ele exterioriza, meus irmãos. Ele mostra no seu exterior aquilo que Deus fez no seu interior, ok? Então, essa restauração e essa questão de exteriorizar, meus irmãos, isso é realizada pelo Espírito Santo de Deus no nosso interior quando existe verdade e sinceridade ali. Então, é necessário que diante de Deus abramos realmente nosso coração com muita verdade, com muita sinceridade, e é isso aqui que o salmista e rei Davi realiza. Meus irmãos, chegando aqui no nosso segundo subtópico desse tópico, diz assim: restituindo a alegria e o júbilo. A gente sabe que Davi, ele pede a Deus para que ele retornasse a ele a alegria da salvação, ok? Dar realmente essa certeza, essa convicção, tirar o peso do pecado e voltar a ser alegre no Senhor, ok? E Deus realmente realizou isso na vida do salmista e Deus ele está disposto a realizar isso na vida de todo aquele crente que, uma vez caído, pede perdão, deixa a prática do pecado e Deus ele quer realmente restituir mais uma vez a alegria desse crente de se sentir salvo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
é muito, meus irmãos, importante nós sabermos que, a partir do momento que entregamos a Deus e confessamos a Ele os nossos erros, entregamos a Ele nossas culpas, sabemos que Deus ele pode restituir a alegria da salvação em nossa vida. É a atuação, mais uma vez, do Espírito Santo no coração desse crente, ok? É o estabelecimento, mais uma vez, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo na vida do crente. Porque a alegria da salvação, só o Espírito Santo ele pode conceder ao homem, porque ele é o nosso penhor, ele é o penhor da nossa salvação. Amém? Terceiro subtópico fala assim: a restauração começa pela renovação interior. Precisamos lembrar de que a obra da restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus, veja só, e não meramente uma decisão humana. Ele pode dar um coração puro e um espírito reto, né? Outro sim, o Espírito Santo sempre apelará para a nossa consciência, a fim de que não fiquemos imersos na prática do pecado. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai revelar, sempre vai nos mostrar na nossa consciência aquilo, o nosso erro, meus irmãos, a consequência desses erros, é que Deus está disposto a restaurar essa vida para que não venhamos a ter de maneira recorrente aí e ficarmos até mesmo, entre aspas, anestesiados aí numa vida de pecado. Veja só, meus irmãos, quando nós temos sempre a nossa consciência do nosso erro, é o trabalhar de Deus em nossa vida. O problema é quando o homem para de ter essa consciência. O problema é quando o homem para de ter realmente a noção que errou, a noção que pecou. Aí está muito complicado para essa pessoa, tá? Então, sempre que nós tivermos essa noção que praticamos o pecado, mas que não seja algo que seja pesado ao ponto de me castigar realmente de maneira interior, sabemos que é realmente a atuação divina para que nós não venhamos a viver uma vida de pecado, ok? Deixarmos realmente a prática pecaminosa de lado e viver a partir daí uma nova vida. E finalmente, há uma vida plena no Espírito, de alegria e júbilo para servir a Deus em sua obra e na vida. Entretanto, tudo começa pela purificação do coração. Como já colocamos aqui, essa purificação é uma atuação exclusiva de Deus na vida de todo aquele que se achega a Ele com sinceridade, ok? E o estabelecimento do espírito reto. Tudo começa pela renovação interior do jovem cristão, ok? Do cristão como um todo. Amém? Meus irmãos, o nosso terceiro tópico e último diz assim: prontos para adorar, versículo 14 e 17. Então, de maneira resumida, meus irmãos, vamos ver aqui. O primeiro tópico fala assim: o desejo de participar da adoração pública. O segundo subtópico fala assim: quebrantamento e contrição. E o terceiro subtópico fala assim: fazendo o bem para todos. Então, de maneira resumida, nós podemos entender aqui que, uma vez esse crente que está agora com a sua vida restaurada, ok? Pela ação milagrosa do Espírito Santo de Deus, o Deus Consolador, essa transformação leva o crente a uma nova realidade espiritual, ok? Veja só o termo que eu estou usando: nova realidade de vida espiritual, ok? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E ele pode, a partir desse momento, meus irmãos, ter agora uma participação na adoração pública a Deus, porque ele foi restaurado mais uma vez, porque ele é agora realmente uma pessoa que, pela atuação de Deus, pode se chegar e pode apresentar publicamente a adoração a Deus. A adoração a Deus se faz por aquele que é regenerado, não é por todos, não é por qualquer pessoa, tá? A gente vê até aí algumas pessoas expressando
em locais hinos, né? Hinos, até hinos a Deus. Não, não é uma adoração a Deus. Adoração a Deus se faz por uma pessoa que foi restaurada, regenerada. Não é para todo mundo. É exclusivamente para aquele que participa e participou desse processo de justificação, regeneração e que agora se encontra dentro do processo de santificação. Não é por todos. Não é porque uma pessoa abre a boca para dizer, cantar um hino em qualquer lugar que essa pessoa está adorando a Deus. Não. Adoração a Deus parte de um interior restaurado. É necessário. E a sua vida exterioriza tudo isso. Amém? Quebrantamento e contrição, ok? Esse coração, meus irmãos, restaurado, ele vai estar sim quebrantado, ele vai estar sim em contrição, meus irmãos, para a busca mais incessante de Deus na adoração pública. Veja só, meus irmãos, as expressões colocadas lá no Salmo: espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito. Essas expressões não não substituem o sistema de sacrifício levítico, né, que era a prática realmente da lei mosaica. Pois ele é retomado, versículo 19. A ideia é de que não podemos nos apresentar para adoração pública de maneira mecânica ou superficial. Aquilo que já colocamos aqui. Precisamos ter uma vida interior restaurada para sermos adoradores de Deus. Amém? Fazendo o bem a todos. A expressão restauração nos permite ensinar aos transgressores os teus caminhos, né? Essa é uma expressão de Davi. A partir do momento que ele é restaurado, ele está apto aí a ensinar aos transgressores que existe um momento de renovação, que existe para este transgressor uma oportunidade, que existe para esse transgressor, meus irmãos, um novo e vivo caminho. Então, nós trazendo isso para a vida cristã, também estamos nessa posição. Uma vez que nós fomos restaurados, restituídos, reconciliados mais uma vez com o Pai, pelo sacrifício de Jesus, nós agora estamos aptos, todo cristão, a levar a mensagem de restauração aos transgressores, a levar a mensagem de restauração aos pecadores. O exemplo de Davi é muito claro em relação a isso. E faz agora, meus irmãos, uma ligação com a vida de todo o cristão, ok? Passando por todo aquele processo. Confissão, restauração, arrependimento, confissão, restauração, perdão, justificação, regeneração, nova vida, e agora ele se torna essa pessoa que apregoa, que leva a mensagem de restauração para aquele que necessita realmente de perdão, que são todos os pecadores. Amém? A nossa conclusão diz assim: todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a vigiar e cuidar da nossa vida espiritual, responsabilidade humana. Entretanto, quando acontece um acidente de percurso, cometimento de pecado, na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericórdia, que é necessário confessar especificamente o pecado praticado primeiramente a Deus, em segundo lugar ao pastor, né, para que haja o aconselhamento, para que haja a direção, para que haja ali uma palavra realmente de Deus trazida ali, ok, pelo pastor para essa pessoa, ok? E finalmente viver o processo de restauração espiritual, que pode ser uma coisa gradativa ou pode ser também, se Deus quiser, uma coisa ali instantânea, tá? É o trabalhar de Deus. O Espírito Santo nunca deixará de apelar à consciência, mostrar realmente a consciência, ok? Para que nós não vivamos uma prática de pecado.
dos que temem a Deus, certo? O tempo é tempo, ele convida, ele mostra aqui o nosso escritor que é tempo de nós nos humilhar diante de Deus, é tempo de confessar, é tempo de ser restaurado por Deus. Deus quer restaurar a todo e qualquer pecador, mas é necessário que nós venhamos reconhecer os nossos erros e buscar em Deus, no Espírito Santo, a restauração que só Ele pode realizar na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, tá? É uma condição. Meus irmãos, agradecemos a sua participação aqui nesse programa, ok? Que você possa ter sido abençoado mais uma vez por essa palavra tão gloriosa que esse Salmo 51 nos traz, ok? Então deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo se você quiser, ok? Escreva aí sua sugestão, sua crítica, fique muito à vontade e que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua família em Cristo Jesus. Amém.